Olá, vamos então para a pergunta de hoje. Meu filho de 14 anos aprontou feio nessa quarentena, mas eu peguei pesado demais. Bom, ainda bem que está tudo bem com ele, né? Porque se não tivesse, talvez você tivesse com outras questões. Bom, vamos pensar aqui que é importante você, numa situação de estresse forte, né, ou seja, o momento do evento, é importante tentar fazer um exercício de se afastar primeiro do fenômeno, né, se afastar ali do momento para então lançar um olhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está totalmente envolvido naquele momento, você é tomado por vários sentimentos e aí você sequer consegue enxergar perfeitamente o que exatamente está acontecendo. Então é importante num primeiro momento, nessa primeira parte do problema, porque a questão fala aqui de dois problemas, né? O filho que aprontou e o pai ou a mãe aqui que pegou pesado demais. Então, nesse primeiro problema, o importante é lançar um olhar como se você estivesse de fora do problema. Eu lembro de um pai cujo filho se embriagou pela primeira vez. E era uma família muito religiosa, etc. E esse pai ficou apavorado, assustado, como se alguma coisa muitíssimo grave tivesse acontecido. E agora? E aí, dias depois, ele encontrou um amigo, e ele todo sem jeito para contar o que havia acontecido, o amigo antecipou o problema, falou para ele, foi isso, bebeu demais e aí perdeu o tino, etc. Ah, tá. Isso vai acontecer algumas vezes. Então, a gente podia pensar aqui, nessa primeira parte ainda, sobre a chamada síndrome da adolescência normal. Ou seja, adolescentes, eles naturalmente apresentarão alguns comportamentos, sentimentos, emoções, formas de relacionar que parecem ser doentias ou problemáticas, mas tem a ver com o próprio momento que eles passam. Então eles vão passar por perdas, eles vão passar por luto, eles vão experimentar aquela confusão na identidade, porque para sair ele é ainda uma criança, então precisa da autorização dos pais. Porém, na hora de ficar com o irmão mais novo, ele já é adulto. Na hora de arrumar as coisas em casa, ele já tem que agir como adulto. Então tem muita confusão. Então, nessa primeira parte, seria bom tentar olhar o problema não tão extraordinário, tão terrível quanto parece ter sido. Por quê? Se você pedir a opinião de alguém de fora e estiver realmente disposto a ouvir, você vai perceber que existem outras perspectivas. Aqui tem uma figura que ajuda muito você a entender isso, que é a figura dos tribunais. Por exemplo, quando um juiz, ou um promotor, ou um advogado tem envolvimento com a situação, ou com o cliente, com a pessoa julgada, ele é passível de suspeição de trabalhar naquele caso. Talvez essa figura possa ajudar um pouco no sentido de que quanto mais envolvido emocionalmente você está, mais difícil é para você lidar com o problema e agir adequadamente. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte de que peguei pesado demais. Pois bem, isso acontece também, né? A teoria de estrutura familiar diz que pais vivem a fase dos filhos ou a fase que os filhos estão vivendo. Então, pais de criança, em geral, têm atitudes que demandam um aspecto mais infantil. Pais de adolescentes
também experimentam sentimentos, emoções adolescentes. E assim por diante. Então, os ciclos de vida, esse é um tema importante de terapia familiar, os ciclos de vida, eles são ciclos que, de alguma forma, se repetem entre os pais e os filhos. Então, veja, você que pegou pesado demais com o menino, está dentro desse espectro de que você é pai de adolescente, uma hora ou outra isso vai acontecer. A questão aqui, nesse ponto, é que esse é que é o problema que está te incomodando. É que você pegou pesado demais. Então, quando você for tratar desse problema com o seu filho, você não deve misturar as coisas. Normalmente acontece o quê? O pai vai lá, ou a mãe, fala, olha, eu peguei pesado demais, mas você também não podia ter feito isso, aquilo. São dois problemas distintos. Então, se o problema que está te incomodando é você ter pegado pesado demais, então trate apenas disso. Se precisa pedir perdão, vai lá, diga, ó, filhão, não está certo, eu exagerei, eu não estou bem, eu estava pensando em outras coisas, etc. e tal. Então, é importante, né? E se você quiser entender melhor o que está acontecendo, analisa a partir daquela teoria do balde que entornou, né? Normalmente, a hora que você pega pesado demais é a hora que o caldo entorna, a hora que a água transborda. Mas por que ela transbordou? Ela transbordou porque ela foi enchendo. Então, a terapia familiar estrutural sistêmica te ajuda a compreender em que circunstâncias o balde foi enchendo. Então, é importante você fazer esse exercício. Que situações que você não podia ter deixado passar, que você passou e foi aumentando o volume, foi gerando um passivo, foi gerando um débito. Aí a conta ficou alta demais e você não consegue pagar, fica uma conta pesada demais e aí você acha que naquela situação, naquele problema específico, era a hora de jogar tudo no ventilador. Não é bom que se faça assim, porque a gente não tem o controle quando a situação está no limite. A dica, então, é olhar aquelas situações pequenas que você não deveria deixar, porque vai acumular em emoção, em problemas, para que numa situação dessa, que provavelmente deve ser mais importante, você ter o controle emocional para lidar. Tá bom? Então, aqui a dica de hoje da terapia estrutural sistêmica familiar. Um abraço e até a próxima.